boa tarde. O meu nome é Riquesh Manilau. Bem-vindos mais uma vez a Mais Conversa, do blog Mais Digital. Hoje temos não um convidado, mas uma convidada, a Luísa Santos. Luísa, como estás? Estás bem? Confortável nessa cadeira? Minha mais recente aquisição. Muito bom. Boa tarde, estou bem, sim. Espero que tu também. E agradeço desde já o convite, fiquei muito lisonjeada. Espero que tenha alguma coisa acrescentado, bom. Espero que sim, por isso fiquei mesmo muito contente de que me tenham contactado. Luísa, só para quem não conhece a Luísa Santos, a Luísa é licenciada na área de Ciências de Comunicação, especializada na área de jornalismo, mestre na área de multimédia, que já vamos partir para a conversa sobre isso, colabora com a agência AdClick, também colabora com Remote Portugal, Bliss Applications e diz ser a rainha do conteúdo. Por isso vamos partir à conversa relacionada com a área de Content Marketing e melhor que ninguém, Luísa, a minha primeira questão passa logo aí, ou seja, dizes mestre na área de multimédia, mas a área de multimédia não é a tua área. O que é que aconteceu aí no curso? Exato. Olha, eu terminei a minha licenciatura, eu tirei a licenciatura em Ciências da Comunicação porque eu achava mesmo que queria ser jornalista, mas eu gostava muito de escrever, era esse o ponto de partida que me levou ao curso. Eu, apesar de gostar muito de comunicar e hoje em dia me sentir mais confortável, eu sempre que tinha que fazer uma reportagem, um direto ou um vivo, eu bloqueava um bocadinho em frente à câmara, então a área de televisão sempre me deixou assim um bocado insegura. Eu adorava rádio, adorava escrever e cheguei ao final da licenciatura e um bocadinho por influência dos meus pais que diziam agora deves ter um mestrado, aquela conversa habitual que acho que muitos meus colegas também devem ter tido de deves ter um mestrado para conseguir um emprego melhor, para te pagarem melhor, que eu só mais tarde me vinha a perceber que isso sim acontecia na altura deles, no tempo deles, há 10, há 15 ou 20 anos atrás, mas agora é muito difícil que isso aconteça, ou que seja um fator diferenciador. Então, eu fui naquela, pronto, ok, vou tirar um mestrado. E de conversa com os meus colegas que tinham tirado o mestrado em jornalismo, porque ele também existia, diziam-me que era um bocadinho mais do mesmo, que eu não ia aprender nada de extraordinário. Então eu tentei ir por uma vertente que também é importante, não só na altura, como cada vez mais no jornalismo, que é a componente multimédia, ou seja, não basta só comunicarmos a escrever, não é? Então é toda a parte do vídeo, da imagem, da edição, eu achava que era uma componente interessante e continua a ser. Então acabei por optar pelo mestrado em multimédia na FEUP. Só que pronto, acho que é um mestrado, não faço ideia de mostrar agora, mas é um mestrado muito pouco organizado e muito pouco orientado para a parte multimédia em si. E eu digo isto não só da experiência própria, mas também de colegas que eu tive que fizeram o mesmo mestrado na Católica, na Universidade Católica, e saem com um know-how e uma experiência completamente diferente daquela que se acaba por ter na altura quando eu tirei na FEUP. Muito bem, então está esclarecida o comentário que tem no LinkedIn. Sendo assim, vou partir para a conversa mais a sério relacionada com as letras e as letras no fundo são a tua praia, não é? E como é que começou esse gosto? Foi algo relacionado com a tua infância, com a juventude ou foi assim do nada? O porquê letras? Olha, eu sempre gostei muito, como te dizia há pouco, de escrever, gostava mesmo muito, escrevia, mas escrevia para mim, não é? Não tinha, cheguei a ter 2 ou 3 blogs, mas uma coisa que eu alimentava muito mal, não tinha essa cadência, então escrevia muito para mim, uma coisa muito esporádica. E nunca pensei, nunca na minha vida, que pudesse trabalhar a escrever. Nem sequer sabia que isso era uma profissão, quando eu comecei. Então vem muito daí, vem muito de. Os meus pais também tinham muito esse gosto, digamos assim, sobretudo o meu pai.
Então eu sempre, foi algo normal para mim. E como eu achava que realmente o curso que mais se aproximava era Ciências da Comunicação, porque eu iria, seria uma escrita jornalística, ou seja, mais formatada, não tão livre, mas eu acho que na altura, e acho que agora também, não há licenciaturas, penso eu, em, por exemplo, a escrita criativa, ou copywriting mesmo, content writing. Portanto, foi aquilo mais próximo que eu achava, e lá está, eu achava que realmente tinha que me formar em alguma coisa, tinha que ser licenciada em alguma coisa, então era aquilo em que eu me sentia mais confortável. E eu fugia a 7 pés de tudo o que tivesse números, estatísticas, gráficos, são coisas que ainda hoje eu não sei processar de todo. Então, essa foi a área das letras, sempre foi aquela que me pareceu mais natural, sem dúvida. Certo. Ou seja, em nível de letras, e de facto falaste muito bem do tradicional, ou seja, o tradicional jornalista que nós hoje em dia vamos vendo continua a existir, um escrito no jornal e outros meios, hoje em dia tem-se convertido muito para as redes sociais, para a área de content no site e propriamente, e quero mesmo falar sobre isto, ou seja, temos de convidado e agradecemos que estás aqui já agora, e para toda agradeço e é importante termos a tua experiência e enquanto tomas esse chazinho bom quente, ok? Bem quente, tem que ser, que senão eu fico logo com a garganta. Né? Exatamente, a conversa vai começar a aquecer. Por isso, e aquecer em termos de letras, do A a Z. E a minha primeira questão relacionada com a tua área específica de conteúdo não é assim tão fácil, não será assim tão fácil adaptar cada marca. Como é que tu tens que mudar o teu mindset? Isto é, trabalhas com diversas marcas, diversas entidades, diversas organizações, basicamente tens de criar uma persona para cada projeto, correto? Tens que encarar essa personagem, digamos, um ator, digamos assim, para poder escrever sobre, neste caso, para quem não sabe também, a Luísa dedica-se mais à área da tecnologia e viagens, correto? Mais ou seja, como é que tem sido esta aventura? Como é que, porque também é de louvar a coragem de poder trabalhar nestas áreas em freelancer, porque estas áreas hoje em dia cá em Portugal estamos a crescer, mas há 2 ou 3 ou 4 anos não era assim tão comum vermos freelancers na área de escrita, correto? Olha, sim, eu sinto que foi também fruto do meu percurso profissional. E eu quando me despedi foi quando me percebi que eu, para conseguir escrever para marcas diferentes, eu para conseguir fazer coisas diferentes todos os dias, que é outra coisa que me atrai, eu não gosto de fazer a mesma coisa todos os dias, não consigo mesmo. Eu tinha que ser freelancer, não havia outra hipótese. E então eu comecei por tecnologia fruto do acaso, digamos assim, porque foi uma oferta de trabalho que surgiu na altura no grupo do Facebook, e então eu enviei a minha candidatura, não tinha experiência absolutamente nenhuma, só estava a escrever copy para redes, não estava a escrever artigos, que era isso que procurava. Então, era uma área na qual eu sempre tive interesse, eu escrevo sobre tecnologia, mas do ponto de vista de consumo, ok? Não escrevo tanto sobre clouds ou SaaS, esses temas, mesmo technical writing, não é nessa vertente, mas na parte de consumo. E então, era uma área que eu gostava, mas eu não dominava de todo, e eu tive que começar a fazer artigos que vão desde reviews de iPhones, a comparação entre computadores de todas as marcas que possas imaginar, e tinhas que saber ali com coisas específicas. Eu na altura não sabia o que era um processador, não fazia ideia para que é que servia, e isso obrigou-me, no fundo, que é uma das características também que um copywriter ou um content writer tem que ter, se não domina um assunto, tens que o dominar obrigatoriamente, não é? Senão vais perder ali o trabalho. E então foi um bocadinho assim, foi um percurso que para mim foi um bocado natural, no sentido, mas também interessante no sentido em que eu não tinha mesmo qualquer
conhecimento da área e tive que me obrigar a. E depois a partir daí foi uma evolução natural. E a questão do freelancer foi algo que eu, pelo menos hoje em dia, eu vejo poucas diferenças entre tu seres freelancer ou trabalhares a contrato para uma empresa, a não ser os subsídios que tu ganhas, porque em termos de segurança, os contratos, a maior parte dos contratos, claro que há exceções à regra, obviamente, mas a maior parte dos contratos quase nem tem termo, ou seja, se alguém te quiser despedir, despede facilmente, não há ali uma segurança, é um papel, não é? E então eu comecei a ver isso assim, não é? Também a encarar assim. E também porque, voltando novamente à questão do freelancer, eu mesmo quando me despedi, eu não decidi trabalhar em freelancer 100%. Eu continuava a candidatar-me a full-times normais, part-times, eu continuava. Eu cheguei a ir a umas 10 entrevistas seguramente e todas me ofereciam o salário mínimo, que era uma coisa que eu também fazia muita confusão, percebes? E eu achava que com a experiência que já tinha, porque na altura já tinha mais de quase 2 anos de experiência, salvo eu. Não, mais de 2 até, na altura. Mais de 2 anos de experiência e estavam-me a oferecer, no fundo, mesmo como uma pessoa recém-licenciada, eu tinha mostrado e, como te digo, não vale de nada. O máximo que me ofereceram foi uma vez para um estágio profissional, quando a vaga também não dizia que era um estágio profissional, dizia que era um contrato, eu fui apanhada de surpresa. E era uma coisa também muito pequena, era uma quantia muito pequena. Então, no fundo, lá está, tens que te submeter primeiro a um horário fixo, que é uma coisa que a mim também me incomoda, tens que te submeter a uma só área. Em termos criativos, isso limita-me muito. E então foi assim que eu disse, ok, não vale a pena estar a gastar energia aqui. E então a minha evolução foi mesmo essa, daí para escrever sobre viagens e mais recentemente sobre descrições de produto, que é outra das áreas em que eu sou especializada. E pronto, foi uma evolução mesmo natural. Para quem não compreende este mundo do copywriting e o que é que um copywriter faz, ou seja, tendo um site institucional, uma loja online, o que é que o copywriter contribui para essa organização, para esse negócio. Não é só escrever artigos, não é? Também existem técnicas de aprofundamento, neste caso de produto, como tu trabalhas e bem, existem técnicas, essas técnicas, como é que se trabalham, e depois outra questão, que depois poderás responder mais tarde, antes que me esqueça, que é como é que surge essa criatividade no meio de um dia, como é que tens de ter tempo para a tua criatividade, não é? E como é que cresces, como é que trabalhas essa tua criatividade, de onde é que vem essa criatividade? Okay? Olha, eu acho que sempre fui, começando pelo final, eu acho que sempre fui criativa por natureza. Não sou uma máquina, mas sempre fui criativa por natureza. E há aqui uma coisa que no mundo do copywriting é preciso, e tu falavas disso no início bem, é preciso ter muito bem ciente, é que por mais criativo que tu sejas, há ali uma linha muito ténue, há um limite e que tu tens de te adaptar ao cliente. Portanto, não te adianta às vezes muito seres criativo. Ou seja, quem quer ser copywriter tem que ser criativo, sim. Mas a área do copywriting é muito diferente da do content writing. Quando estás a escrever conteúdo, tens que, por vezes, normalmente, a maior parte das vezes estamos a falar de artigos, portanto, tens de falar de um tema específico. Tens que dar informação de valor, tens que responder às questões do leitor, tens que resolver um problema. No fundo, não te dá para seres muito criativo, não é? Tu tens que ir direto ao ponto e garantir que o leitor chega ao final e está informado daquilo que tu prometeste. Enquanto que um copywriter, sim, tem que puxar mais da criatividade. E tem que. Eu trabalho nas duas áreas, mas há quem trabalhe só no copywriting e só no content writing. E sim, há técnicas muito específicas de conversão, porque no fundo é esse o objetivo do copywriting, é converter um visitante num cliente, digamos assim. E há técnicas muito, muito específicas, não é só escrever. É preciso ir mais além, é preciso apelar à emoção e resolver um problema de tal forma que aquele visitante
torna-se um cliente e há diferentes fases, isso depois choca, entre aspas, muito com a área de marketing digital, porque temos de ter conhecimento de marketing digital, nomeadamente do funil de vendas, por exemplo, e temos de ir muito de encontro àquilo que o cliente nos diz. Por isso, no fundo, eu tenho de ser criativa até certo ponto, não posso dar, porque senão, se eu for muito criativa, eu estou a ser a Luísa, não estou a ser o cliente. E isso é muito importante distinguir. E então, eu acho que, e tu falavas isso no início e bem, da questão das personas, quase que tens tu próprio que encarar diferentes personas, mas também de ir de encontro àquilo que o cliente definiu. Portanto, a criatividade é sempre que haver. Eu acho que tens sempre que seguir ali uma linha rigorosa, na minha opinião. Certo. E tendo em vista, tive a possibilidade de espreitar o teu site e estás de parabéns pelo teu site, desde já. Está muito engraçado. E dizes que és a rainha de conteúdo, e agora quero que defendas essa ideia. Porque é que és a rainha de conteúdo? Porque tens este conhecimento, essa criatividade. Sei que tens trabalhado ultimamente com as marcas como a Adidas e outras, tantas outras. Partilha alguma história engraçada, caso tenhas, num cliente ou numa situação que possas ter tido que conseguiste resolver, não sei. Tantas. Olha, eu assumo como uma rainha de conteúdo de imprimir ali alguma ironia no meu site e pegando numa grande frase que existe no content marketing, que é o content is king. E não é por acaso que cada vez mais tu vês marcas e personalidades com blogs, assim do nada, porque realmente é isso que atrai o consumidor. E então eu peguei nessa frase e adaptei a mim, de forma a também ter ali alguma ironia e diversão no site, para não ser um bocadinho mais do mesmo, não é? Nasci aqui, cresci lá, tirei este curso. Então, assim, histórias engraçadas. Eu já trabalhei com algumas marcas, já trabalhei com, como dizias bem, com a Adidas, com a Reebok, com a Pestana. Eu tenho muitas histórias, outras não têm assim tanta graça, mas às vezes as histórias mais curiosas, não diria engraçadas, mas mais curiosas que eu tenho é esta necessidade enorme que às vezes os clientes têm de focarem-se só no SEO, ou seja, para quem não sabe, o SEO é a parte da otimização de um texto. É isso que vai fazer uma peça de conteúdo ranquear melhor no Google e aparecer primeiro ao utilizador. E às vezes focam só nisso de tal forma que a pessoa tem que repetir as keywords pormenorizadamente aqui e acolá, não sei quanto, um número muito específico de vezes, e no fundo a estratégia tem que ser exatamente ao contrário. Então essa é a parte assim mais curiosa. Eu acho que assim, engraçado assim, de repente, que seja assim mais curiosa, eu acho que não tenho assim nada que seja de partir a rir, literalmente.